Salve, salve galera, aqui é Marcos Madaleno, sou líder na igreja e luto contra vícios sexuais. É o seu caso? Não é o seu caso? Esse é o assunto do nosso Leadership de hoje. Você é líder na igreja? Você tem crescido, você tem ganhado visibilidade, tem pessoas olhando para você, você ama a igreja, você ama Jesus, você fica mal pra caramba quando você peca, mas você tem uma luta aí dentro de você sobre a sua sexualidade, pornografia, vícios sexuais. Como é que está essa área da sua vida? É verdade que a igreja fala pouco sobre esse assunto, inclusive a gente gravou uma série só falando sobre isso, chama-se Sex Talks. Dá uma olhada aqui em cima no card e você já vai ver todos os vídeos da nossa playlist dessa série e você pode assistir, ser abençoado e compartilhar com a sua juventude também. Eu me preocupo muito sobre como os líderes tratam desse assunto. Hoje eu tenho 36 anos, comecei a liderar trabalhos com jovens desde os 18 para 19 anos. Tive a minha luta quando solteiro, tive a minha luta quando casado e eu fui sustentado por Deus nessa área. Então, quero falar de algumas coisas aqui sobre isso. 1 Tessalonicenses 4, a Bíblia fala que Deus quer que a gente se santifique e vivamos livres da imoralidade sexual. Romanos 1, 22 e 23 e 24 tem um alerta muito poderoso ali, que vai dizer que a religiosidade anda junto com perversão sexual. Ou seja, Paulo vai falar assim, porque vocês trocaram a glória de Deus por seres criados e criaram imagens e adoraram essas imagens, Deus os entregou à imoralidade sexual. Então nós vemos ali que aonde a religiosidade vai perseverar, ela vai aflorar, dominar, vai ter ali uma expressão também forte da perversão, da imoralidade sexual. E por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas liderando, elas acabam se apegando muito à sua posição, acabam se apegando muito à sua condição de líder, ao invés de servir, amar as pessoas e saber que ele é um ser humano normal, que tem problemas, que tem lutas, que tem que pedir ajuda e que não é o fim do mundo as pessoas saberem que ele tem problema. Não existem supercrentes. Deus não criou a Liga dos Vingadores ou os Avengers do céu para dominar a terra. Ele chamou cada um e nos fez reis e sacerdotes. E cada um de nós temos carne, temos hormônios, temos tentação e temos que lidar com isso. E a grande questão é como você lida com isso. Como é lidar com isso com religiosidade? Por exemplo, orgulho, manter as aparências, como se você nunca tivesse fraqueza, nunca tivesse pecado. Eu tenho comigo assim, que eu desconfio de quem só conta as suas conquistas e nunca conta os seus problemas e as suas tentações. Tem algo errado aí. Outra coisa, cuidar mais da sua reputação do que da sua recuperação. Muitos líderes, quando erram, a primeira pergunta que eles falam é: eu vou perder a minha posição? Eu vou ter que ficar de banco agora? O que vai acontecer? Quem sabe? E se eu falar e outros saberem? Ou seja, eles estão mais preocupados com a reputação, com o que vai perder, do que em realmente serem tratados, serem curados e serem restaurados. O que é tratar esse assunto com religiosidade? Você falar pouco sobre isso. Infelizmente, fala-se muito pouco sobre sexo na igreja, sobre vícios sexuais. E eu tenho comigo o seguinte, que aquilo que eu não consigo falar já está fora de controle. Muitas vezes o não falar é manter aparências. É como a gente fala no nosso programa 30 semanas, que é como ter um elefante na sala. Todo mundo se aperta, todo mundo está fingindo que aquilo não está lá, que aquilo não está acontecendo. Então isso é não falar sobre problemas que a gente enfrenta no ambiente onde a gente lidera, onde a gente discipula. Talvez você está aí tentando liderar, tentando discipular e você não tem falado de problemas reais que você está enfrentando. Outra coisa é o isolamento. O isolamento sempre vai andar com problema. Quem se isola é uma bomba relógio. Em algum momento vai dar pau. Não tem como. Se isolar no casamento, se isolar na igreja, na liderança, tudo isso. A liderança já tem um ambiente que às vezes te empurra para o isolamento. Você se decepciona com as pessoas que você lidera, você tem que manter uma posição, você tem que manter um status e aí
Tem não, né? Você acha que tem. Aí você se isola das pessoas, você não tem amigos, você não abre o seu coração, você vê que o seu líder, ele é alguém que você começa só a fazer as coisas porque ele te corrige e você não consegue mais abrir o coração para ele, porque você não consegue lidar com pressão e continuar saudável. Aí vai tendo um ambiente onde você não abre o seu coração. Esse ambiente é um ambiente fértil para crescer vícios sexuais. A falta de amor faz com que você seja nada. Falta de amor, falta de aceitação, você vai se sentir ninguém. Aí a luxúria é a resposta maligna para isso. E aí vai nascer vícios sexuais. E no final você está pior do que você estava. Mas aí você vai lá e pede perdão para Deus e tenta seguir em frente. Só que Tiago 5,16 fala: confesse as suas culpas uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Não é sobre perdão, é sobre cura. Não existe cura sem confissão, sem arrependimento, quando se trata de pecados escravizadores. O que eu aprendi lutando contra isso na minha própria história? Eu me lembro quando eu fui chamado para liderar uma célula pela primeira vez. Sabe o que aconteceu? Era uma voz de Satanás na minha mente. Eu sei o que você fez no verão passado. E eu me sentia incapaz, eu me sentia que não era digno de liderar, porque eu tinha caído uma semana atrás. Aí o meu discipulador, ele estava acessível, ele que tinha me chamado para liderar uma célula, e aí algo libertador, foi quando eu fui admitir pela primeira vez. E aí eu falei, olha, eu luto nessa área, eu não sei o que fazer, eu tenho orado sobre o nosso estudo de célula, mas eu não consigo parar de pensar nisso. Então ele me ajudou, ele orou por mim. Ele falou, olha, você fica mal porque você já nasceu de novo, isso não serve mais para você. A partir do momento que você abrir o seu coração, algo novo vai acontecer. Está lá em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda iniquidade. A cura começa pela confissão, começa pelo arrependimento. Não tem restauração sem confissão. Eu me lembro como se fosse hoje, quando o meu pai espiritual, o pastor Carlito, ele me chamou para liderar a juventude, numa conversa muito franca. Você luta contra isso? Você luta contra a pornografia? Você luta contra a masturbação? Como é que você está nessa área? Como é que você está quando você namora? Como que você segura a onda? Como é que foi a sua história, seus namoros? E ali eu abri o coração, eu rasguei, cara, foi tão libertador que já na primeira conversa eu já pude ser eu, já pude ser humano ali, rasgando o coração e encontrando ajuda. É a coisa mais religiosa, insana do mundo, você caminhar com alguém achando que ele não tem problema, que você não tem problema. Grande novidade se as pessoas descobrirem que eu tenho problema, se as pessoas descobrirem que você tem problema, porque todos nós temos. E a grande questão é como lidamos com isso. Então, cada um de nós, a nossa carne, temos uma tendência para um lado. E se a gente não cuidar disso, isso vai nos achar num dia de vulnerabilidade. Então, comece admitindo. Líder, admita hoje. Procure ajuda hoje. Tem alguém querendo envergonhar o evangelho, envergonhar a igreja, envergonhar você. Envergonhe quem quer te envergonhar. Admitindo, abrindo o coração, procurando ajuda. Segundo, peça ajuda. Paulo não esperava que Timóteo fosse perfeito. Olha o que ele fala para Timóteo com relação à sua juventude, às paixões da carne. Ele fala assim: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz. Sozinho? Não. Ele fala aqui, com aqueles que de puro coração invocam o Senhor. Então Paulo fala para Timóteo fugir dos desejos da carne com outras pessoas que estão buscando fazer a mesma coisa, que estão invocando o Senhor como ele está buscando invocar e fazer o nome de Jesus glorificado. Então, peça ajuda. Costumo chamar esse ambiente de ambiente seguro, onde você abre o seu coração. Às vezes, eu falo para minha esposa, essa semana eu me senti mais vulnerável, hoje eu estou me sentindo mais vulnerável. Aí eu aprendo a confessar tentação, para não ter que confessar pecado. Deus vai colocar ali irmãos mais velhos, líderes espirituais, e nesses ambientes vai haver cura. Terceira forma de você vencer, fazer a sua manutenção. Como assim? É você continuar no caminho, é você perseverar, é você manter o seu secreto em dia, você manter sua vida devocional em dia, sabe? Os vícios do pecado, os pecados
pecados escravizadores, eles vão se alojar na vida de pessoas que estão vazias, que estão secas, porque você vai buscar algo para te preencher. E não adianta você apenas se disciplinar. Se a disciplina fosse o padrão, os fariseus eram um exemplo. Mas você precisa viver essa grande paixão do amor da sua vida, que é Jesus. É o tempo no secreto, é você descobrir cada vez mais quem Ele é você se saciar nele. Quem está seco é um problema, porque qualquer coisa vai atrair. Você acha que o vendedor de pipoca vai vender alguma coisa na frente da churrascaria? Vai passar fome lá, não vai vender nada. Por quê? Porque quem sai da churrascaria está saciado. E quem sai do secreto não sai para pecar, sai para reinar, sai para subjugar a carne. Então é manutenção. Sua vida devocional é manutenção. Outra coisa, manutenção é prestação de contas. Não é só você procurar uma vez, é você procurar frequentemente. Não é você falar só quando cai, é você falar como você está. Você pode perceber, por exemplo, que toda queda tem um caminho. E se você bloquear no começo, você vai perceber antes. Você vê que Pedro, quando ele caiu, houve um caminho. Ele ficou com medo, ele começou a caminhar de longe. Daqui a pouco ele começou a sentar na roda dos escarnecedores. Daqui a pouco ele estava negando Jesus. Se você, no caminho, você fala, olha, eu estou percebendo que eu não estou muito bem, tem sido difícil, eu estou tentando, e aí você vai prestando contas. Você vai prestar conta se você está tendo vida devocional, vai prestar conta como é que estão os seus olhares, e assim você vai superando. Outra forma de fazer manutenção é ter bons relacionamentos. Isso é uma bomba no inferno. Bons relacionamentos, vida no secreto, e você fazer manutenção, o diabo não vai ter espaço para te atingir. A pornografia muda a forma que o nosso cérebro funciona. Funciona como um vício, como uma dopamina. Muda o prazer do sexo natural. Isso não pode dominar você. Como que no mundo tecnopornô, um líder vai liderar tendo essa carga, essa bagagem nas suas costas? Você não tem que ser perfeito, você tem que ser autêntico, você tem que ser você tem que buscar junto com outros, você tem que ter bons relacionamentos, você tem que fazer sua prestação de contas, você tem que caminhar em direção à sua cura sempre. Foque no progresso e não na perfeição, e você vai brilhar, brilhar, brilhar como a luz da aurora até ser dia perfeito. Se você tem lutado com relação a isso, eu não quero te condenar, eu quero te convidar para um tempo de cura, para um tempo de cuidado, para um tempo de esperança. Ah, na minha igreja eu não encontro essas pessoas. Encontra. Talvez você vai ser o primeiro a falar e você vai quebrar um ciclo. Ah, vão me tirar de tudo. E se tirar? Qual que é o problema? O importante é você ser curado. A justiça, ela vem de Deus. E Deus vai proteger você, Deus vai cuidar de você, Deus vai curar você e Ele vai expor você no tempo certo. Então não fica com medo. Qual é o problema de dar alguns passos para trás para dar outros muito maiores para frente depois? Então, pare antes que alguma coisa te pare. Antes que uma queda, antes que um escândalo, antes que a vergonha pro Evangelho te pare. E que você seja alguém de coração puro, de mãos limpas, trazendo o reino em todas as suas esferas aonde você está. Seja como Davi, que aparece diante de Golias com autoridade, porque ele tinha uma aliança com Deus. Ele não era perfeito, mas ele mantinha uma aliança poderosa com Deus. E que assim seja na sua vida também. Ah, você chegou até aqui nesse vídeo? Então faz o seguinte, coloca aí, eu vivo em santidade com Jesus. Se você ainda não segue a gente, se inscreva no nosso canal, clica aí no sininho, ativa as notificações. Toda vez que a gente tiver um vídeo novo, você vai ficar por dentro. Tamo junto, valeu demais e até a próxima.